Olá, alunos, tudo bem? Estamos de volta, então, para continuarmos o estudo do princípio da legalidade tributária. Princípio esse que sempre é cobrado nas provas, temos várias facetas, várias questões sobre o princípio da legalidade. Vimos no artigo 150, inciso 1º da Constituição Federal, que a Constituição pede que o tributo seja instituído ou majorado por lei. É vedado, então, aos entes da Federação instituir ou aumentar tributo sem a utilização de lei. Nós temos que ter a segurança jurídica que um aumento da carga tributária, um tributo novo ou um tributo majorado, ele deve vir por lei. Então, nós precisamos agora, há exceções, veremos isso depois, mas nós precisamos discutir agora a seguinte questão. Beleza, a Constituição pede lei, mas qual tipo de lei? E aí? Vamos então ao princípio da legalidade, ao estudo do princípio da legalidade, lei complementar versus lei ordinária. Seguinte, em regra, os tributos eles são instituídos, majorados, reduzidos, extintos por lei ordinária de cada ente, né? Então, a Constituição pede lei para instituir ou para aumentar, mas é claro, pelo princípio do paralelismo das formas, pelo descrito no artigo 97 do Código Tributário Nacional, é preciso também lei para extinguir ou para reduzir. Esta é a regra, veremos depois exceções. Então, a regra é cada ente legislar sobre seus tributos, sobre aqueles tributos que são da sua competência, legislar via lei ordinária. Então, nós falamos assim, às vezes até cai essa frase na prova de vocês. Lei ordinária vai ser um instrumento por excelência, né, de regulação dos tributos, de instituição, de aumento, enfim, de redução, de conceder um benefício fiscal, como uma isenção, ou perdoar a dívida no caso de uma remissão. Enfim, os entes tratam dos seus tributos, legislam sobre os diversos aspectos desses tributos, via de regra, por lei ordinária federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. Bacana? Agora, há situações e vocês têm que guardar essa tabela no fundo do coração. Estou implorando para vocês, guardem estas situações onde a Constituição pede lei complementar, tá? Há casos onde a Constituição expressamente exige lei complementar. Então, é fundamental nós sabermos quais são os tributos onde a Constituição exige lei complementar, para os quais a Constituição exige lei complementar, só podem ser regulados por esse tipo de lei, porque então deve haver um processo legislativo, vocês sabem disso, de direito constitucional, deve haver um processo legislativo diferente da lei ordinária, porque a lei complementar só pode ser aprovada por maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, enquanto a lei ordinária basta maioria simples. Então, matéria reservada à lei complementar, sabemos, não pode ser tratada via lei ordinária. E mais, se a Constituição pediu lei complementar, não é possível a utilização de medida provisória, concordam comigo? Por quê? Se o Executivo edita uma medida provisória, ela é submetida à análise do Poder Legislativo. Se o Poder Legislativo converter essa medida provisória em lei, vai convertê-la numa lei ordinária. Então, nós teríamos, ao final do processo legislativo, uma lei ordinária tratando de matéria reservada à lei complementar. Isso não é possível. Então, medida provisória, pelo artigo 62 da Constituição, parágrafo 1º, não pode ser, a medida provisória não pode ser editada em matéria reservada à lei complementar. Mesmo raciocínio vai valer para a lei delegada. A Constituição veda expressamente a utilização de lei delegada em matéria reservada à lei complementar, ok? Artigo 68 da Constituição. Então, nas situações que nós veremos agora, não é possível utilizar medida provisória, lei delegada e lei ordinária. Combinado? E decreto, Luciana? Ah, pelo amor de Deus, decreto é óbvio que não. Decreto é ato do poder executivo. E o princípio da legalidade, como regra, pede ato do poder legislativo. Só nas exceções à legalidade que nós veremos a utilização de decreto para aumentar ou reduzir alguns tributos
e daqui a pouco a gente trata disso. Então, concentrem-se agora no seguinte, vem comigo. Lei complementar versus lei ordinária. Os tributos, então, são criados, extintos, reduzidos, majorados por lei ordinária. Essa é a regra. Há exceções reservadas, então, à lei complementar. Quais são essas exceções? Decorar as exceções. Empréstimo compulsório, de acordo com o artigo 148 da Constituição. Empréstimo compulsório, competência da União, não é assim? Em caso de guerra, iminência de guerra, calamidade pública, investimento público urgente de relevante interesse nacional. Ou seja, mesmo nessas situações extraordinárias, onde é preciso uma atuação rápida do poder público, como no caso de calamidade pública, a Constituição exige lei complementar. Então, guarda para mim o seguinte, hein? Sempre que a gente falar em empréstimo compulsório, a competência é da União, não há exceção, é só da União, e a União deve legislar via lei complementar. Beleza? Vamos continuar. Imposto sobre grandes fortunas, artigo 153, inciso 7º da Constituição. O imposto sobre grandes fortunas também é um imposto de competência federal. E, de acordo com a Constituição, a União só pode se valer da lei complementar para instituir, para criar o imposto sobre grandes fortunas, ok? Mas, vamos lá. Novos impostos. O que eu quero dizer com isso aqui? É aquela competência, quem se lembra? A chamada competência residual da União, prevista no artigo 154, inciso 1º da Constituição. É aquela possibilidade que a Constituição dá à União e somente à União, competência exclusiva da União, para criar novos impostos. Além dos já previstos no texto, só a União pode criar impostos novos, desde que seja, atenção, por lei complementar. E da mesma forma, número 4 aqui para a gente, as novas contribuições sociais de custeio da Seguridade Social. Então, além daquelas fontes já previstas na Constituição de custeio da Seguridade, quais são as áreas abarcadas pela Seguridade? Quem se lembra? Saúde, Previdência Social, Assistência Social. Pois é, além das contribuições já previstas na Constituição, no artigo 195 do texto constitucional e no artigo 40 do texto constitucional, a União pode criar novas fontes, fontes novas de custeio da Seguridade Social. Isso está previsto no artigo 195, parágrafo 4º, que deve ser combinado, então, com o artigo 154, inciso 1º da Constituição, que é o artigo que a gente já analisou sobre a competência para instituir novos impostos. Então, essas novas contribuições sociais de custeio da Seguridade Social para essa área específica, Seguridade, a chamada competência residual da União, para criar, então, essas novas fontes para a Seguridade, a União deve se valer da lei complementar. Tudo bem até aqui? Então, resumão. A regra é a utilização de lei ordinária. Há situações onde a Constituição pede lei complementar. Vocês devem ter prestado atenção aqui que todas estas situações, dica, hein? Para guardar para a prova, para facilitar a memorização. Todas as situações onde a Constituição pede lei complementar, essas situações envolvem tributos da competência federal, ok? Competência da União. Empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, novos impostos, competência residual e novas contribuições sociais de custeio da Seguridade Social, competência residual da União. Beleza até aqui? Estamos juntos? Então vamos à questão sobre a matéria. Tendo em vista a necessidade de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, a União Federal, mediante, atenção agora, decreto do Presidente da República, em 6 de junho de 2000, criou o empréstimo compulsório,
cujo fato gerador era importação de mercadoria, sendo a base de cálculo o valor da mercadoria e a alíquota de 10%. Como a Constituição, só para a gente relembrar aqui um ponto, a Constituição não fala nada do fato gerador do empréstimo compulsório, então esse fato gerador deve vir previsto na lei que o instituir. Qual que é o grande problema dessa questão? Vocês todos já perceberam. O grande problema é a questão se referir ao decreto, ato do chefe do Poder Executivo para a instituição de empréstimo compulsório. E aí, raciocina comigo, isso é possível? Claro que não. Então, quando a questão diz, quanto a esse empréstimo compulsório, é correto afirmar que, vamos lá, analisando as alternativas, ele é legítimo, porque os empréstimos compulsórios podem ter fatos geradores próprios de impostos ou de taxas, sendo o investimento público a razão da instituição do tributo. Olha, quanto a essa parte de ter fato gerador próprio de imposto ou de taxa, beleza, porque a Constituição não traz o fato gerador, então vai vir descrito na lei que o instituir. Por que está errada, então, essa alternativa, Luciana? Ele não é legítimo, porque a União se valeu de decreto do presidente da República, enquanto a Constituição pede lei complementar, artigo 148 da Constituição. Avançando, estamos procurando a correta. Letra B, é legítimo, porque cumpriu com todos os requisitos constitucionais para a sua exigência. Errado, é ilegítimo, porque não cumpriu com o requisito da necessidade da lei complementar. Letra C, é ilegítimo, porque os empréstimos compulsórios só podem ser instituídos por lei complementar. A letra C é a nossa questão correta. O empréstimo compulsório, no caso, é ilegítimo porque há necessidade de lei complementar. Letra D, é legítimo, porque o fato gerador do empréstimo compulsório pode ser próprio de imposto, como ocorreu no caso em tela. Realmente pode até ser próprio de imposto, mas não é legítimo porque não foi instituído por lei complementar. Então, a nossa resposta, letra C, é ilegítimo, necessidade de lei complementar, gabarito letra C, bacana. Fechamos, então, esta parte dedicada ao princípio da legalidade, lei complementar versus lei ordinária. Obrigada pela atenção, bons estudos. Tchau.